Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Que provas existem de que Jesus Cristo é divino? Que pensava ele de si mesmo? Reconheceram as pessoas a sua divindade? Os seus atributos divinos. Cristo possui atributos divinos. É omnipotente, disse que o Pai lhe deu todo o poder no céu e na terra. Encontramos em Mateus 28, capítulo 28, versículo 18. João, capítulo 17, versículo 2. É omnisciente, nele, disse Paulo, e estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Encontramos em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Jesus afirmou a sua omnipresença com as promessas. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Encontramos em Mateus, capítulo 28, versículo 20. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Encontramos em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Não obstante a sua divindade, compreender a capacidade natural da omnipresença, neste aspecto, o Cristo encarnado sujeitou-se voluntariamente a limites. Preferiu ser omnipresente por intermédio do ministério do Espírito Santo. Encontramos no livro de João, capítulo 14, versículos 16 a 18. A Epístola aos Hebreus atesta a sua imutabilidade, declarando: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Encontramos em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. É evidente a sua existência própria, independente, quando ele próprio declara que tem vida em si mesmo. Encontramos em João, capítulo 5, versículo 26, e João testifica: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Encontramos em João, capítulo 1, versículo 4. Na declaração: eu sou a ressurreição e a vida. No livro de João, capítulo 14, versículo 25. Jesus afirmou que nele existe vida original, não emprestada, não derivada. A santidade faz parte da sua natureza. Na Anunciação, o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Encontramos em Lucas, capítulo 1, versículo 35. À vista de Jesus, os demónios exclamaram: que temos contigo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Ele é amor. Conhecemos o amor nisto, escreveu João, que ele deu a sua vida por nós. Encontramos em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Ele é eterno. Isaías chamou-lhe Pai da eternidade. Encontramos em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Miqueias refere-se-lhe como aquele cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Paulo datou a sua existência de antes de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. E João concordou. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Encontramos no livro de João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Os seus poderes e prerrogativas divinas, as obras de Deus, são atribuídas a Jesus. Ele é identificado como Criador. Encontramos em João, capítulo 1, versículo 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, e também como mantenedor ou sustentador. Todas as coisas subsistem por ele.
Encontramos em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Pode ressuscitar os mortos com sua voz. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. E julgará o mundo no fim do tempo. Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 32. Perdoou os pecados. Mateus, capítulo 9, versículo 6. Marcos, capítulo 2, versículos 5 e 7. Os seus nomes divinos. Os seus nomes revelam a sua natureza divina. Emmanuel significa Deus conosco. Encontra-se em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Tantos crentes como demónios se dirigem a ele chamando-lhe Filho de Deus. Encontramos em Marcos, capítulo 1, versículo 1, Mateus, capítulo 8, versículo 29, Marcos, capítulo 5, versículo 7. O nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, Jeová ou Yahvé, aplica-se a Jesus. Mateus usou as palavras de Isaías: preparai os caminhos do Senhor, para descrever o trabalho preparatório para a missão de Cristo. Encontramos no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3. E João identificou Jesus com o Senhor dos exércitos sentados no seu trono. Encontramos em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3. João, capítulo 12, versículo 41. Reconhecimento da sua divindade. João descreveu Jesus como um verbo divino que se faz carne, que se fez carne. Encontramos em João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Tomé reconheceu Cristo ressuscitado com as palavras: Senhor meu e meu Deus. João, capítulo 20, versículo 28. Paulo referiu-se a ele como aquele que é sobre todos, Deus bendito eternamente. Encontramos em Romanos, capítulo 9, versículo 5. E a Epístola aos Hebreus considera-o Deus e Senhor da criação. Encontramos nos Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 10. O seu testemunho pessoal. O próprio Jesus atribuiu a si mesmo a igualdade a Deus. Identificou-se como eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. O Deus do Antigo Testamento chamou a Deus meu Pai, em vez de nosso Pai. Encontramos em João 20 e 17. E a declaração: eu e o Pai somos um. Encontramos no livro de João, capítulo 10, versículo 30. Denota a sua convicção de ser da mesma substância que o Pai, possuindo os mesmos atributos. A igualdade com o Pai é assumida. A sua igualdade com o Pai é assumida na forma batismal. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Na bênção apostólica, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E na exposição que Paulo faz dos dons espirituais, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6. A Escritura descreve Jesus como o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Encontramos em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. E quando lhe pediram que revelasse o Pai, Jesus respondeu: quem me vê, me vê o Pai. Encontramos em João, capítulo 14, versículo 9. Que Deus nos ajude e nos guarde.